falsificam os estudos. Um exemplo. O psiquiatra Farouk Abu Zahab, antigo presidente do Comitê de Ética da Sociedade Psiquiátrica do Minnesota, uma paciente que ele recrutou para um dos seus ensaios clínicos dizia ter graves pensamentos suicidas. No entanto, nos seus documentos de pesquisa, ele não anotou nenhum efeitos adversos. 2 dias depois, ela saltou de uma ponte em Minneapolis e morreu. Uma maneira final de falsear os dados do ensaio é escondendo as reações indesejadas por meio de usar termos menos assustadores. Este truque foi usado no notório estudo 329 do Paxil, em que efeitos secundários como eventos agressivos, pensamentos homicidas e atos homicidas foram categorizados sob a palavra hostilidade, enquanto os pensamentos e ações suicidas foram categorizados sob o termo nebuloso de risco emocional. Em muitos casos, os ensaios clínicos são preparados de modo a não procurar qualquer violência e suicídio. It is a problem that if these clinical trials don't specifically really ask a lot of questions about the nature of suicidal ideation and how the person feels and hopelessness and akathisia, if they don't ask those questions very specifically, they're not going to really get that data and it's not going to come up. Conceber testes tendenciosos para evitar conclusões negativas, interpretar os dados brutos a favor da sua droga e influenciar todo o estudo para acentuar o positivo são apenas algumas das muitas maneiras de alterar um teste. Foi esta verdadeira tempestade de desonestidade intelectual que levou um perito em drogas a concluir que é possível provar que a maior parte das conclusões de pesquisa alegadas são falsas. Mas são as empresas farmacêuticas que possuem os estudos e quando elas pensam que compilaram provas suficientes para convencer os reguladores de que a sua droga é segura e eficaz, eles submetem os seus ensaios clínicos da fase 3 para aprovação. A FDA apenas exige que sejam submetidos 2 ensaios clínicos, assim as empresas farmacêuticas podem realizar tantos estudos quantos forem necessários para encontrar os 2 que têm mais probabilidade de obter a aprovação da FDA. You only need 2 positive trials against placebo, and it doesn't matter if you did 1,000, as long as you get 2. And it's amazing, sometimes they actually don't. They might pool data from another couple of clinical trials in order to get that approved. They don't need to report all their data. They don't need to report all the trials that they do. They only need to report the ones that they want. They can handpick whichever one they want, and then submit just those couple to the FDA. Como diretor da FDA da Divisão de Produtos Neurofarmacológicos, o psiquiatra Paul Leber queixou-se. O patrocinador poderia fazer estudos até as galinhas terem dentes, até que 2 deles fossem estatisticamente significativos apenas por mero acaso, apresentá-los e dizer que tinha preenchido os critérios. The New England Journal published a study about a year ago showing that many clinical trials that had been conducted and registered with the Food and Drug Administration were never published because they came out showing no significant advantage over placebo. So antidepressants are not as effective as they are being made out to be, and the side effects are not as emphasized as much as they should be. Este ponto foi colocado em 2008 pelo psicólogo Irving Kirsch e os seus colegas, que obtiveram da Food and Drug Administration todos os ensaios clínicos submetidos, publicados e não publicados, de 4 antidepressivos de nova geração. Os resultados foram tanto alarmantes como esclarecedores. Nas palavras de Kirsch, as medicações antidepressivas apenas comunicaram benefícios modestos em relação ao tratamento com placebo, e quando os dados de ensaios inéditos são incluídos, os benefícios caem abaixo dos critérios aceitos como clinicamente significativos. Além disto, desde então foram descobertos volumes inteiros de efeitos associados a estes antidepressivos, incluindo homicídio, suicídio e assassínio em massa. People really don't realize that from the beginning there's been a question of how marginally efficacious these drugs really are apart from placebo. And yet we have horrific side effects. Combine the two, and where's your risk to benefit ratio? It's down the toilet. Mas os psiquiatras desprezaram o estudo de Kirsch, porque as drogas psicotrópicas são um grande negócio e os ensaios clínicos são uma grande parte desse negócio. Vejam, por exemplo, Martin Keller, antigo presidente do Departamento de Psiquiatria da Universidade Brown, autor principal do chamado estudo Paxil 329. Este ensaio clínico, que testou o antidepressivo Paxil em centenas de crianças, mostrou que a droga foi geralmente bem tolerada e eficaz,
o que em termos científicos é um grande elogio. E a lista de coautores do estudo, 22 dos mais proeminentes líderes de opinião-chave da psiquiatria. I mean, that was a lot of people, but they were the who's who of psychiatry, and this was going to be a publication that I think, took them, into the end zone on getting their approval for kids. Com a bênção da FDA, o Paxil tornou-se um grande êxito no mercado de crianças e adolescentes, com vendas de 55 milhões de dólares em 2002. Foi só quando o gabinete do Procurador-Geral do Estado de Nova Iorque moveu uma ação judicial em 2004 é que a verdade finalmente surgiu. Os dados brutos não só mostraram que o Paxil não era mais eficaz do que o placebo, mas também que os jovens pacientes que tomavam Paxil tinham 6 vezes mais propensão para pensamentos suicidas. Na verdade, estes dados também revelaram que 11 das 93 crianças do estudo desenvolveram efeitos secundários sérios e 7 delas tiveram de ser hospitalizadas. Mas, de acordo com o próprio administrador de Keller, muitas dessas crianças foram retiradas do estudo ou classificadas como não cumpridoras para evitar serem contadas. Sem admitir a culpa, a empresa farmacêutica chegou a um acordo fora do tribunal, pagando 2,5 milhões de dólares, menos dinheiro do que o Paxil estava a render em cada 7 horas. Seguiram-se centenas de ações judiciais civis, mas quando o Dr. Keller, como autor principal do estudo Paxil 329, foi chamado a depor, ele recusou-se a admitir muita coisa. I can't remember exactly what I said. I don't remember anything specific about any of these meetings. If my name wasn't on the top, I wouldn't remember ever having seen it. If I saw them, I don't remember. The answer is, I don't remember. I don't recall if I was. I don't recall asking him, which isn't to say that I didn't. I want to pick up on the question Mr. Coffin asked you about the 5-fold increase of the Paxil kids experiencing suicidality over the placebo kids. Do you recall those questions? I do. And you said that you weren't particularly aware of that except for with regard to a manuscript that was sent to you in confidence by GSK? Correct. That actually is not correct, though. I mean, this was an issue that had been presented to you by a number of different reporters that you personally responded to. Is that correct? I don't remember. Como é que o Dr. Keller podia saber tão pouco sobre o estudo da droga de que ele foi o autor principal e que ele próprio usou para promover o Paxil para crianças em revistas médicas proeminentes e conferências? The ultimate publication of Study 329 was ghostwritten by an agency hired by GlaxoSmithKline, and eventually they, after the manuscript was written, they put Martin Keller's name on it as an author. There again, and maybe you can tell me where I can find it in the paper. No, I'm asking you if you were aware. I don't remember the specifics. And then we finally showed him a document from GlaxoSmithKline where GlaxoSmithKline says that the study was entirely flawed. It was a complete failed study, and it certainly didn't show that Paxil was remarkably efficacious for treating children and adolescents in depression. Can you read that into the record, please? Essentially, the study did not really show Paxil was effective in treating adolescent depression, which is not something we want to publicize. We asked him, with that information now, how can you tell us that it would be okay and safe to give a kid Paxil? And he couldn't answer the question. He sat back, he put his head in his hands, and for, the longest 2 minutes sat there silent. Durante os últimos 2 anos do seu estudo do Paxil, Keller embolsou pessoalmente $1 milhão em dinheiro da empresa, algo que ele não revelou na sua pesquisa publicada. When people look at the field of psychiatry and they hear all these reports in the New York Times and Boston Globe, and they see this psychiatrist or this psychologist, took money and didn't disclose it, and they wonder, well, is this causing up biases, in the field? I think that's a legitimate concern of the public because of the fact that it is true. Com este nível de corrupção a impregnar os ensaios de drogas psicotrópicas, ficamos com a questão: onde estão aqueles a quem confiamos a nossa proteção? Os reguladores do governo devem velar pelo bem-estar do paciente. Então,